Então, se você quer abrir uma empresa, hoje você tem internet, você tem uma oferta tremenda de cursos. Então, faça cursos. Sebrae, por exemplo. Né? Cursos básicos relacionados a finanças, relacionado a como gerir pessoas, a como vender. Né? E não é demais, são cursos que você não leva tanto tempo. Então, eu diria que esse é o terceiro passo. Né? Faça uma preparação mínima para isso. Né? Agora eu vou falar com o professor. O quarto passo, você pode não concordar comigo, mas aí você me fala. Muita gente não concorda. É você colocar tudo no papel, numa planilha. Né? É o que a gente chama de plano de negócio. Né? Como que eu vou vender isso? Para quem? Né? Onde vai ser meu ponto comercial? Como vai ser? Se eu vou construir, vou fazer uma produção, como vai ser meu processo produtivo? Onde estão os meus fornecedores? Tem uma série de perguntas que você precisa buscar resposta para elas, que elas surgem, olha o que eu vou dizer, quando você está no negócio no dia a dia. Aí você pensa, nossa, se eu tivesse parado antes para pensar, que é o planejamento que você falou. Sim. Então muita gente despreza o planejamento, não, vamos que vamos, tem que ser agora e não se planeja. É válida essa abordagem, mas ela é arriscada. Por quê? Você poderia evitar um monte de sofrimentos, de gastos de dinheiro, de desgastes, se você tivesse um planejamento mínimo. Eu falei do Sebrae, mas tem outros institutos que ajudam a você fazer um planejamento. Tá? Então, Tem bastante. o plano de negócio, hoje em dia, você consegue muita informação gratuita de como fazer um plano de negócio mínimo, para que você anteveja o que vai acontecer na sua empresa. Vai evitar que você tenha problemas? Não. Mas quando eles vierem, você está mais preparado para resolver esses problemas. Resolver. Exato. Mas sabe que você tocou num ponto muito legal? E quando eu trouxe a ideia de movimento, de dar o primeiro passo, foi realmente cutucando, porque realmente, sabendo o que tem que ser feito, poxa, por que não fazer, né? Existem caminhos que, se você cortar, você já sabe o resultado. Vai dar mais problema, vai dar retrabalho, vai gastar mais dinheiro. Mas tudo bem. Eu tive uma experiência há pouco tempo, Walter, que eu estou fazendo mentorias agora, principalmente para quem ou está começando o negócio. Então, decidi realmente ter uma transportadora. Às vezes já está rodando ali na informalidade e tudo, mas quer começar da forma correta. Aí me procuram. E tem um segundo formato, que já estão, às vezes até há anos, rodando da forma incorreta, né? E falam, Danilo, quero crescer, só que para crescer eu preciso saber o que tem que ser feito, porque realmente cliente X não me aceita porque falta um documento, tem um problema aqui e outro ali. E teve um caso legal que entra nessa situação, que é um pessoal lá de Ribeirão Preto. Eles me procuraram, a gente conversou, fechei lá com eles uma sequência de reuniões e a gente foi conversando, etapa por etapa. Como você falou, desde o plano de negócio, da ideia do plano de negócio, até realmente a partes mais técnicas de, tá com CNPJ, vai ter que abrir o CNPJ, qual a classificação, qual KNAI, qual que vai ser o regime tributário, como também parte sistêmica, enfim, passamos por tudo, Walter. No final da quarta reunião desse bate-papo, o proprietário, né, enfim, eu não vou citar o nome dele, mas ele chegou para mim e falou, Danilo, estou muito grato por todo o trabalho, por todo o serviço, mas olhando para esse ponto que a gente conversou, hoje não faz sentido começar. Porque ele entendeu que ele tinha um recurso, que ele poderia alocar sim nessa movimentação que já estava acontecendo ali, mas que esse mesmo recurso, se ele é aplicado dentro da empresa, que ele tinha outra empresa de uma outra maneira, nesse momento faria mais sentido para ele. Então ele nem começou, não abriu o CNPJ, ele tem um cunhado dele que trabalha como TAC, que é autônomo, que seria a empresa que iria se tornar transportadora, mas ele falou, não, agora não. Mas é bem provável que no próximo ano eu te procure, porque sabendo de todos esses pontos, aí a gente começa da forma correta. Esse cara não vai ter problema quando começar? Claro que vai, Sim. Todo mundo tem problema. Mas a chance dele errar em pequenos pontos que ele já observou, resolveu. E ele teve um gasto infinitamente menor ali do que, estruturar tudo, ter um gasto fixo ali logo de cara e depois do primeiro, segundo mês perceber que, não era bem aquilo, né? Então,
o plano de negócio, eu acho que existem algumas travas, principalmente para quem está sozinho ali e às vezes não tem uma base de conhecimento disso que a gente está conversando e que está disponível hoje, né, na internet, como você falou. Que é o seguinte, e às vezes tem isso na internet também. Você procura lá plano de negócio, dependendo do link que você entrar, aí o Walter pode até falar melhor do que eu, mas se entrar talvez em alguma tese de faculdade, tudo, não que esteja errado, tá correto, mas existe bastante teoria, existe às vezes uma papelada muito excessiva pro perfil do negócio que a pessoa está começando. E a grande sacada é como ter o mínimo ali de planejamento para chegar até conversar com o gerente do banco, buscar um parceiro que tenha um know-how melhor dentro daquele, né, negócio, porque como você falou, às vezes você até não tenha a melhor informação, a melhor expertise dentro daquilo, mas você tem que saber, quem procurar. Quando você tem um problema, uma das maneiras de resolver é o quê? Eu tive um problema aqui, me ajuda. O que eu fiz com você quando tive problema na minha empresa na parte financeira? Liguei pro Walter e falei, Walter, me ajuda, cara, como que tá a sua agenda aí? Vamos conversar. Porque a gente precisa, né, buscar resolver esse problema. E foi bem interessante esse aspecto, Walter. Eu acho que isso acontece muito, e se todos fizessem isso, é claro que nem sempre, né, a gente consegue respirar e pensar em tudo isso, mas faz muito sentido. Olha, você falou, Danilo, de que tem planos de negócios muito complexos em, sei lá, dissertações de mestrado, tese de doutorado, tem livros que discutem sobre a teoria, né? O que eu sugiro? Poxa, eu podia ter trazido esse livro, né? Ela que eu lembrei dele agora. Depois a gente coloca. Coloca O Segredo de Luiza, de Fernando Dolabella. Dolabella, anota aí depois. Ele foi professor, não sei se ainda não pesquisei agora, vocês podem dar uma olhadinha, ele era professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele foi um dos pioneiros no Brasil no ensino do empreendedorismo. Ele estudou sobre isso, e o livro O Segredo de Luiza é um dos melhores livros, na minha visão, tá, para ensinar empreendedorismo para leigos. Eu uso, quando eu ministro disciplinas voltadas a planos de negócio, esse é um dos livros de leitura básica. E ele mostra, contando a história da Luiza, uma menina de 16 anos, que a tia dela, a Maria Amália, acho que é esse o nome, né? Faz tanto tempo que eu li. Memória boa. Né? Ela fazia uma goiabada cascão, em Ponte Nova, até perto de Viçosa, onde eu estudei. Até hoje eu não sei se a história é real ou não, mas é bem interessante. Ele conta a história dessa menina e como que ela foi avançando passo a passo para montar a empresa dela de produção em escala da goiabada que a tia fazia. Então era uma paixão? Era saborosa, um produto bom, a goiabada? Sim. E ali mostra passo a passo, e é uma das maneiras mais simplificadas que eu encontrei de compartilhar e discutir planos de negócio com os meus alunos, com quem quer que venha buscar essa informação. Então, assim, ele é um pouco mais profundo nos quadros cinzas. O que é interessante esse livro? Tem história da Luiza, um romance, né? Romance, falando gênero literário, está contando uma história. Certo. E nos quadros cinzas, o Dolabella, ele traz a parte técnica. Então, quando ele vai para fluxo de caixa, cálculo de retorno financeiro, ele conta na história de uma maneira simples, e quem quiser uma informação mais técnica está ali também na página. Então, eu gosto bastante dessa abordagem.